Como fazer o plano de aula de geografia para alunos do 6º ano? Você quer fazer um plano de aula, não sabe o que fazer nem por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza ele está aqui para te ajudar, para te ensinar. Beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo especial para você. Nesse vídeo, que é a parte número 1, eu vou te ajudar a estruturar todo o teu planejamento, todo o teu plano de aula a partir dos conhecimentos da BNCC e assim deixar todo o teu planejamento alinhado. Nesse vídeo, passo a passo, eu vou te ensinar a como fazer o plano de aula de geografia para alunos do 6º ano de acordo com a BNCC. E é por essa razão que eu te convido a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal para você adquirir novos conhecimentos pedagógicos que vai ajudar você a se tornar um professor melhor. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, suas perguntas para que eu possa te esclarecer respondendo. E eu também te convido, se você quiser, é claro, você ir lá no Instagram, @profdavsouza, onde você vai deixar sua pergunta e eu vou ali conseguir te responder através de um áudio. Beleza? Então bora lá, iniciar mais um processo pedagógico. Então vamos lá colocar esse plano de aula em prática, beleza? Para a gente fazer o plano de aula, a gente precisa do documento mais importante de toda a educação básica, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Como é que você faz para baixar esse documento? Você vem aqui no Google, coloca BNCC, vai abrir esse site aqui, você clica em cima. Quando clicar, vai abrir essa aba para você, certo? Depois que você abriu essa aba, você vem aqui para baixo e baixa aqui esse documento, BNCC em PDF. Quando você clicar, vai abrir esse outro documento aqui e você clica aqui para fazer o download, baixar o arquivo, certo? Como eu já baixei a minha BNCC, está aqui. Você abre a sua BNCC e coloca aqui a página 359, que é a área de geografia, que é o plano de aula que nós vamos trabalhar e desenvolver hoje, perfeito? Então vamos nós. Chegamos aqui no plano de aula e agora a gente vai estruturar ele passo a passo, beleza? Lembrando que eu já deixei na descrição desse vídeo também no primeiro comentário um site online onde você pode ter acesso a materiais de plano de aula, plano anual pronto, onde você vai conseguir adquirir todo esse material e colocar em prática na sua realidade escolar. São planos de aula, plano anual, plano bimestral, tudo pronto, alinhado de acordo com a BNCC, sendo necessário apenas colocar em prática na sua realidade educacional, onde você vai diminuir o seu tempo de planejamento, vai conseguir novas atividades, vai conseguir alinhar todo o seu planejamento com a BNCC e, o mais importante, efetivar a aprendizagem. Para adquirir esse material, é só vir na descrição desse vídeo, beleza? Então, vem comigo, vamos lá, certo? Esse plano de aula está bem estruturado, completo, com todos os detalhes necessários para você ter um plano de aula de acordo com a BNCC, certo? E vai ser um vídeo curto e bem pronto, porque ele vai ser bem direcionado, bem objetivo, certo? Vamos nós, Você vai colocar o nome da escola, você precisa colocar o nome da escola, certo? Eu sou o autor desse plano de aula, então você coloca o nome da escola, Escola Professor Davi Souza, nome fictício, turma 6º ano, data. Esse plano de aula tem uma validade de 1 semana, então ele vai ser alcançado por 1 semana. Se fosse um plano bimestral, ele iria alcançar 12 semanas, certo? Porque na minha região, no meu município, no meu estado, 12 semanas equivalem a um bimestre, certo? Aí nós temos a data, que é 29/4, que é o dia que eu estou te ensinando, mas eu não sei qual é o dia que você vai colocar em prática. Então, a data é o dia que eu vou colocar esse planejamento em prática. Então, você coloca aqui a data do dia que você for dar essa aula. A duração, 1 hora a aula. 1 hora a aula equivale a 50 minutos, certo? Componente curricular Geografia, que é localizado na página 359 da BNCC. Professor sou eu e o local é a sala de aula. Se você for dar aula no laboratório de informática, no jardim, no estacionamento, na biblioteca, no laboratório de química, no laboratório de ciências, na quadra poliesportiva, você tem que colocar essa informação aqui. Se for em 2 ambientes, você coloca os 2 ambientes, certo? É preciso, é necessário. Agora nós vamos entrar em 4 conceitos muito específicos com a BNCC. Foi a BNCC que trouxe esses conceitos, foi a BNCC que trouxe essas informações e é com essas informações que a gente vai trabalhar, certo? Funciona da seguinte forma.
Nós temos o conceito de unidade temática, de objeto de conhecimento, de habilidade e de competência. Ambos os conceitos a gente já trabalhou aqui no canal, em especial as unidades temáticas do componente curricular Geografia, os objetos de conhecimento, as habilidades e as competências. Então, nesse vídeo, eu não vou me deter tanto nessas informações, porque já tem vídeos específicos para cada um. E eu te convido a assistir esses vídeos. Inclusive, no plano de aula para quinto ano, eu descrevi, certo? Eu fiz a leitura de toda a BNCC destinada à geografia, ao componente curricular geografia, onde a gente descreveu, analisou, entrou em alguns conceitos, alguns debates acerca do componente curricular geografia, porque é o plano de aula introdutório, certo? Que é o plano de aula de geografia para o quinto ano. Então eu te convido a assistir esse vídeo também. Caso você tenha alguma dúvida, se você é iniciante, se você não sabe nada da BNCC, esse vídeo foi feito para você, beleza? Então vamos nós. A unidade temática, o objeto de conhecimento, a habilidade e a competência, eles precisam estar alinhados, eles precisam estar convergendo para que o planejamento possa dar certo. É muito importante salientar também, presta atenção, ó, esse plano de aula aqui é um plano de aula escolar. Você vai pegar esse daqui e você vai colocar em prática na sua realidade escolar, na sua universidade, na sua faculdade. Se você está estudando, se preparando para um concurso público, a pegada é outra, o nível é outro, os conceitos são outros, é uma informação mais especializada para que você possa ser aprovado no seu concurso público. Se você está se preparando, estudando para o concurso público, que é a prova didática, eu te convido a assistir aqui no canal o plano de aula que diz o seguinte: como fazer um plano de aula para concurso público. Aí você vai lá, assiste esse vídeo, onde você vai conseguir adquirir mais conhecimentos, mais informações especializadas para você fazer uma boa prova didática, beleza? Vai lá, o link inclusive também está na descrição desse vídeo, certo? Então vamos nós caprichar aqui nesse processo pedagógico, beleza? Então vamos nós, ó. Vamos abrir aqui na página 384, estamos aqui na página 384, certo? Nós temos aqui uma tabela, nós temos aqui 3 colunas, nós temos 5 linhas, certo? Vou te explicar como é que funciona. Nós temos a unidade temática, o objeto de conhecimento, a habilidade e a competência, que a gente vai já falar sobre ela. É importante que você entenda que eu vou conceituar de uma forma bem resumida para facilitar a tua compreensão, certo? Vou te explicar de uma forma que você vai entender, vai compreender e vai internalizar. O conceito específico trabalhado em cada um deles é outro, mas o que eu vou te apresentar é o mesmo conceito de forma resumida. Por exemplo, a geografia, certo? É um componente curricular obrigatório da educação básica e ela é uma área de conhecimento. A unidade temática, por sua vez, são um conjunto de conhecimentos pertencente a uma área, que a área essa é a geografia. E o que é objeto de conhecimento? São conjuntos de conteúdos e assuntos pertinentes a um conhecimento. Que conhecimento é esse? A unidade temática. E o que é a habilidade? É a capacidade de resolver um dado problema, onde o aluno vai conseguir adquirir essa capacidade no final da etapa de ensino. Então, todo esse caminho converge. Professor, não entendi. Olha para cá. A unidade temática é um conjunto de conhecimentos pertencente ao quê? Pertencente à área de conhecimento, que é a geografia. Existem blocos de conhecimentos, existem seções, divisões de conhecimentos que a BNCC divide para facilitar o nosso trabalho pedagógico. Por exemplo, tem 5 unidades temáticas: o sujeito e seu lugar no mundo, conexões e escalas, mundo do trabalho, forma de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Então nós temos 5 unidades temáticas a ser trabalhadas em toda a educação básica. E os objetos de conhecimentos são conjunto de conteúdos e conhecimentos pertencentes a esse conhecimento aqui. Então, dentro desse conhecimento, nós temos esse objeto de conhecimento, que nesse exemplo é apenas um, mas aqui nós temos 2, ó. Eu não vou me deter muito nessas explicações, porque no plano de aula do quinto ano já expliquei isso aqui em detalhes, e tem um vídeo, e também tem outros vídeos explicando cada um deles explicando eles de forma bem aprofundada. Esse vídeo é mais direto ao ponto, porque eu parto do pressuposto que você já assistiu esses vídeos, certo? Então nós temos aqui o objeto de conhecimento e identidade social, certo? E nós temos aqui as duas habilidades, 01 e a 02, que serão as que eu escolhi. Eu escolhi a unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo.
eu escolhi o objeto de conhecimento identidade cultural e eu escolhi a habilidade 01 e a habilidade 02 destinadas aos alunos do 6º ano, certo? Ah, professor, mas eu queria escolher outra unidade temática, outro objeto de conhecimento. Fica a seu critério em acordo com aquilo que você quer trabalhar em sala de aula. Aqui é apenas um exemplo, certo? Na qual estou alinhando para fazer o planejamento, o plano de aula, certo? Essa informação que você está vendo aqui, que eu acabei de grifar, ela se chama código alfanumérico, que é a união de números e letras para formar uma habilidade, certo? O objetivo desse código alfanumérico é estabelecer, descrever o objetivo que eu vou ter para fazer na sala de aula, que eu tenho que desenvolver em sala de aula. Por exemplo, a habilidade número 1 diz o seguinte: comparar modificações das paisagens nos lugares de vivência e os usos desses lugares em diferentes tempos. Analisar modificações de paisagens por diferentes tipos de sociedade, com destaque para os povos originários. Então, para eu desenvolver essas duas habilidades, eu vou requerer não só apenas uma aula. Esse plano de aula é para apenas uma semana, mas eu vou precisar mais ou menos de um bimestre para me trabalhar essas duas habilidades, ou mais, né? Ou 3 semanas, 4 semanas, ou 5 semanas, vai depender muito do livro didático que eu estou utilizando ou como eu vou trabalhar em sala de aula. Todas essas habilidades requerem tempo para serem apresentadas e aprendidas, certo? Então eu escolhi a número 1 e a número 2. Por quê? Porque essas duas habilidades estão alinhadas com aquilo que eu vou trabalhar, perfeito? E a competência? A competência geral que eu escolhi é a competência 3, que está lá na página 9. A competência número 3 diz o seguinte: valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Mas, professor, por que você escolheu essa competência? Eu escolhi essa competência por quê? Porque eu preciso que ela esteja alinhada com a minha unidade temática e o meu objeto de conhecimento. Uma vez que eu vou falar sobre o quê? Sobre o eu e o coletivo. Eu vou falar sobre identidade lá na minha aula. Eu vou falar também sobre paisagem na minha aula. Então é importante que o sujeito, em sua totalidade individual, e o sujeito no coletivo, eles possam habitar em um lugar a partir da cultura da paz. Então eu preciso que todas essas informações estejam alinhadas para que elas possam convergir e que elas possam estar interligadas uma com as outras. Porque não adianta eu escolher uma unidade temática que fala de um assunto, um objeto de conhecimento que fala de um outro assunto, a habilidade lá da matemática e a competência geral que trata sobre sustentabilidade. Não é assim que funciona. A minha estrutura do plano de aula tem que convergir para que quando eu chegar no meu tema, que é esse, o eu e o coletivo conectado, olha o que eu acabei de dizer. Por que eu escolhi esse tema? Lembrando que o tema quem escolhe é você, certo? A BNCC não estabelece um tema, um título para o seu plano de aula, é você que estabelece. E o tema da minha aula é esse, o eu e o coletivo conectado. Mas professor, por que você escolheu esse tema? Eu escolhi esse tema por quê? Porque um dos meus objetivos é identificar, certo? O quê? Os tipos de paisagem, descrever também a ação humana sobre ela e conceituar a identidade. O que é identidade? Que informação? A gente fala muito isso. E às vezes quando a gente fala de identidade, a gente se lembra do documento que a gente tem, que é o RG. Mas não é bem assim. A gente vai falar da interação das pessoas consigo, das pessoas com outras pessoas e dessas pessoas com o ambiente, que nós vamos chamar de paisagem, e assim desenvolver o nosso trabalho. Então, todas essas informações precisam convergir com o objetivo final, que é o quê? Alcançar a habilidade, que é estabelecida pela BNCC, página 384, alcançar a habilidade aqui que foi estabelecida pela BNCC, que é essa daqui, ó, essas duas, e alcançar os objetivos que eu acabei de descrever. Mas professor, precisa fazer os objetivos ainda? Dependendo do município, dependendo do estado, precisa. Na maioria dos estados e municípios ainda se utilizam os objetivos, mas esses objetivos, eles não têm mais o intuito, como acontecia nas décadas passadas, de ser o assunto principal do meu planejamento, mas eles têm uma finalidade de descrever, certo? Aquilo que a gente vai trabalhar a partir da habilidade. Então, quais são os meus objetivos para essa aula? Conceituar identidade. E essa identidade é a identidade pessoal, certo? Individual,
uma identidade social com o outro, a identidade cultural e por aí vai, que existem vários tipos de identidade. E paisagem. Depois eu vou identificar os tipos de paisagem e descrever a ação humana sobre elas. E por final, reconhecer na vida cotidiana os diferentes tipos de identidade, propondo fatores de colaboração social para o fortalecimento de atitudes de responsabilidade e autocontrole. Então, esses são os meus objetivos que eu preciso alcançar no final da etapa de ensino, que precisam estar convergendo aqui para a minha estrutura do plano de aula. Agora nós temos as competências geral, a competência diária e a competência específica. Enquanto que a habilidade é a capacidade de resolver um problema, a competência geral é a capacidade de resolver um problema com a maior complexidade. É por essa razão que a competência ela vem após a habilidade. Eu preciso desenvolver várias habilidades para alcançar uma competência. Então, o que diferencia uma da outra, principalmente, é o nível da complexidade desse problema. Porque para eu ter uma competência, eu preciso ter desenvolvido um conjunto de habilidades. Nós temos a competência geral da BNCC, que eu escolhi a 3. Nós temos a competência diária e nós temos a competência específica. Qual é essa competência diária? É a competência das ciências humanas, que é localizada na página 357. Chegando na página 357, nós temos aqui as 7 competências que eu já fiz um vídeo desenvolvendo, lendo cada uma delas, explicando cada uma delas. Eu te convido a assistir esse vídeo. Então vamos nós. A competência que eu escolhi foi a 1, que diz o seguinte. Eu chamei ela de identidades diferentes, mas fala o seguinte. Compreender a si e ao outro como identidades diferentes de forma a exercitar o respeito. A diferença em uma sociedade plural e promover os direitos humanos. Olha como essa competência está diretamente conectada com o meu tema, com a minha unidade temática, com o meu objeto de conhecimento, com a competência geral e com a minha habilidade. Então você percebe que está tudo conectado. O assunto principal do meu plano de aula vai ser identidade, vai ser paisagem, vai ser sociedade, vai ser população, vai ser o quê? Vai ser a atuação de um indivíduo sobre si e esse indivíduo sobre o outro, que é a sociedade. A competência específica localizada na página 366. Nós também temos 7 competências, certo? Fiz um vídeo também falando só sobre as competências do componente curricular Geografia. Nós temos aqui então a competência número 7, que eu chamei de ação coletiva, que diz o seguinte: agir pessoal e coletivamente com respeito à autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resistência e determinação, propondo ações sobre as questões socioambientais com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Então, a gente mais uma vez reforça tanto a competência específica, como a competência da área, como a competência geral, unidade temática, objeto de conhecimento e o tema, eles estão entrelaçados, eles estão interligados, eles estão conectados a fim de alcançar aquela habilidade e também alcançar o objetivo que eu acabei de descrever. Perfeito? E quais são os temas contemporâneos transversais? Cuidado, aqui não são temas transversais. Os temas transversais, eles vêm lá dos PCNs, que eles têm uma função orientadora, certo? A BNCC trouxe os temas contemporâneos transversais, que tem um objetivo norteador, ou seja, enquanto que o PCN ele não é obrigatório, a BNCC ela é obrigatória em relação aos temas contemporâneos transversais. Qual foi o que eu escolhi? Diversidade cultural. Por que diversidade cultural? Porque eu vou falar de identidades. Identidades dos povos, identidade individual, então eu vou falar de cultura. E o multiculturalismo, que está associado diretamente com a diversidade cultural. Competências socioemocionais, abertura ao novo, a novos conhecimentos, a novos sentidos, possibilitando a construção de novos conhecimentos, certo? E também se adequar ao próprio novo. Tanto o tema contemporâneo transversal, como a competência socioemocional, como os objetivos, tem um vídeo específico para cada um deles aqui no canal. Beleza? Te convido a assistir ele também. Perfeito? E meus objetivos, como eu já falei anteriormente, nas décadas passadas, nós conceituávamos os objetivos da seguinte forma: objetivo conceitual, objetivo procedimental, objetivo atitudinal. Essas terminologias já estão em desuso, a gente não utiliza mais essa terminologia, por mais que elas ainda estejam entrelaçadas nos objetivos que a gente ainda estabelece, porque a terminologia mudou, mas o sentido é muito parecido, é praticamente a mesma coisa. Existem diferenças? Existem, mas o sentido é praticamente o mesmo. Então a gente vai objetivar descrevendo a habilidade. Por exemplo, a minha aula, o que eu vou fazer na minha aula? O objetivo nada mais é do que descrever aquilo que eu vou fazer na minha aula. Conceituar identidade, pessoal, social, cultural e paisagem.
identificar os tipos de paisagem e descrever a ação humana sobre elas. E reconhecer na vida cotidiana os diferentes tipos de identidade, propondo fatores de colaboração social para o fortalecimento de atitude de responsabilidade e autocontrole. Quando eu falo dos objetivos quem escolhe é o professor, e é o professor que tem que colocar esses objetivos em prática. E é o aluno que tem que conseguir alcançar esses objetivos no final da etapa de ensino. Então, no final da etapa de ensino, o meu aluno, ele precisa conceituar, ele precisa saber o que é identidade, certo? Ele precisa saber o conceito em si? Não, ele precisa saber o que é identidade, certo? Porque com o decorrer dos anos escolares, ele vai aperfeiçoando essa informação. E lembre-se sempre, seja você a mudança que você espera na educação. Te aguardo para a parte 2 do nosso plano de aula, onde eu vou te ensinar a colocar em prática todo o nosso plano de aula, porque agora a gente já montou a estrutura, a gente já organizou a estrutura do nosso plano de aula. Agora no próximo vídeo a gente vai colocar ele em prática. Lembrando que esse plano de aula tem uma dinâmica e é só continuar aqui no vídeo que você já vai ser direcionado para a parte número 2, ou o link também está na descrição desse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal, nos comentários deixa suas perguntas e dúvidas ou vai lá no Instagram e fala comigo, @prof. Davi Souza. Até o nosso próximo vídeo e valeu!